Então, eu vou convidar, Marli, tu está com o teu microfone aberto, e tu, o Manuel, faz uma oração para nós, para começarmos? Tá, só um pouquinho. Senhor, nós te louvamos esta noite, Jesus, por esta oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra e rever os nossos queridos irmãos, Pai. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem estado conosco, tem nos ajudado. Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, pelo privilégio que temos de falar contigo, ó Pai. Abençoa meus irmãos que oram conosco neste momento. Abençoa cada um segundo a tua vontade, Jesus. Senhor, se cada sala desta tiver um irmão com um problema, que o Senhor possa abençoar, resolver, curar as enfermidades, repreendendo todo o mal, Jesus. Também abençoa os nossos irmãos que não estão conosco nesta noite. Guarda, livre de todos os males. Te convidamos ao Espírito Santo, que tu fique conosco nesta hora, Senhor, neste momento. Abençoa o humano que vai usar a tua palavra, que possamos aprender mais de ti. Louvamos o teu nome, te agradecemos, te convidamos. Fica conosco no decorrer desta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar, então. Convidar a Isabel para cantar com a gente. Vou projetar aqui. Então, vamos cantar esse hino, a primeira e a segunda estrofe. Vão me acompanhando aí, irmãos, vão cantando em casa. Então, vamos lá. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Será que a gente está descansando mesmo, irmãos? É o que precisamos fazer, né? Então, é descansar e sossegar. Olha só os temas que a Cris arrumou hoje. Muito bom. Então, esse é mais conhecido ainda, né, irmãos? Vamos cantar aí também. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nós vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Deixa eu empurrar um pouquinho aqui, porque senão não enxergo a letra.
Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém. Amém. Obrigada, Isabel. Como a Isabel disse, que nós possamos confiar no Senhor, né? E sossegar, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente com certeza está atravessando, com todas as lutas, com todos os problemas que temos no dia a dia, que o Senhor possa se fazer presente no nosso coração, que a gente possa sossegar. Eu vou convidar o Marco. Marco, faz uma oração para nós, que vamos passar a palavra para o Marco, está ali ocupado com o seu gatinho. Passar para o Mano, fazer uma oração pelo Mano, que o Senhor dê graça a ele. Esse gato aqui é meio folgado. Senhor Jesus, na tua presença, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, que tu nos deste, Senhor. Te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa casa, Senhor, pelo nosso sustento, Pai, que tu tem provido cada dia. Te agradecer, Senhor, pelos meus irmãos, Pai, que estão aqui nesse momento reunidos, Pai. Especialmente já te agradecer, Senhor, pela vida do Mano, que vai ministrar a palavra, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que tu tens, Senhor, o recado de Deus através da boca do teu servo, Senhor. Então, Senhor, ajuda, Senhor, a abrir nossos corações, ajuda a abrir nossas mentes, Senhor, nossos ouvidos, Senhor, físicos e espirituais, para que possamos receber, Senhor, a tua palavra nos nossos corações, Senhor, e que ela venha fazer efeito, Pai. Te agradecemos por tudo já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mano, está contigo a palavra. Boa noite, irmãos. Um privilégio estar aqui mais uma vez no Encontro Família Betel, né? É um encontro que tem sido marcante, assim, eu acho que para muitos de nós, né? E esse tempo de comunhão, ele é muito bom. E quando a gente estava cantando, eu estava pensando aqui nisso, que eu vou compartilhar com vocês hoje, porque os hinos falaram, né, em entregar, em sossegar, né? E o texto que eu vou compartilhar com vocês hoje, ele é bem sugestivo também em relação a isso. E porque fala sobre ventos contrários, né? E muitas vezes na nossa vida a gente tem muitos ventos contrários, muitos a favor também, mas muitos contrários. E muitas vezes a gente se vê em situações que são pesarosas para a gente, que são difíceis de passar, são ruins, né? E até a gente aqui como família, né? Nesses últimos 2 dias a gente tem passado algumas tristezas, né? Devido à perda do irmão da minha mãe, né? Do meu tio. E sempre perder alguém é algo tão ruim, né? Tão triste. Mas mesmo nesses momentos a gente entende que a soberania de Deus está acima de qualquer coisa, né? E nós, mesmo nessas horas difíceis, nós podemos nos agarrar em Deus e desfrutar
do seu consolo, do seu conforto e daquilo que ele nos traz como bênção, como dádiva, né? Então eu queria que a Cris projetasse e queria ler com vocês no livro de Marcos, no capítulo 6, versículos 45 a 52. E diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E aqui, se eu tivesse que dar um título para essa reflexão, eu daria assim: qual que é a nossa expectativa em relação aos ventos contrários, né? Nesse texto de Marcos, no capítulo 6, tem várias questões ali e várias expectativas, assim, né? Porque fala em tempestade, né? E tempestade nunca é uma coisa boa, né? Nós gostamos de chuva, às vezes precisamos de chuva e às vezes esperamos até. Mas quando vem ventania, tempestade, é algo tão ruim, né? Porque a gente fica sensível a essas coisas, né? Até a questão do tempo, além de ser perigoso, né? É algo que às vezes nos atinge de uma forma destruidora, assim, até mesmo nas questões materiais, né? A gente ouve muito das tempestades em casas e tudo. Mas aqui o que eu queria trazer hoje aqui é que muitas vezes as maiores tempestades ou os ventos contrários, como o texto fala, que nós enfrentamos, não são aquelas que acontecem fora de nós. Não essas que eu comecei falando, mas aquelas que agitam a nossa alma e muitas vezes levam vendavais furiosos no nosso próprio coração, dentro de nós, no nosso ser, no nosso eu, né? E nesse caso, os tufões mais violentos não são aqueles que agitam as nossas circunstâncias ou o meio que nós vivemos, mas aqueles que deixam nossos sentimentos mais turbulentos, né? E aí parece que a gente perde a paz, a gente fica num sentimento de angústia e vão acontecendo várias coisas assim, né? Que vão nos desanimando e vão nos desmotivando, assim, né? Mas essa noite eu queria dizer para ti não ficar desanimado por causa das tempestades da tua vida, porque elas podem ser inesperadas para nós, pode ser inesperado para ti, para mim, mas não é para Deus, né? E elas podem estar fora do meu controle e do teu, mas não tá fora do controle do Senhor, amém? Às vezes nós não entendemos a razão delas, né? A razão de algumas tempestades e alguns problemas pelos quais a gente passa. Mas se nós pudermos enxergar o outro lado disso, muitas vezes, se a gente olhar para trás até, esses problemas, essas tempestades que às vezes nós passamos, elas se tornam instrumentos pedagógicos de Deus na nossa vida, porque nos dão a oportunidade de aprender, de crescer, de olhar as coisas por outro prisma, né? Hoje a gente vive no meio de uma pandemia e é tão comum a gente ouvir falar dessas questões, o novo normal, não sei quando vai terminar, estamos no meio de um problema sem fim, que não acaba nunca. Vai passar, né? Não vou botar hashtag aqui, mas vai passar, porque nós cremos num Deus que é poderoso, que tem o controle de todas as coisas, mas enquanto estamos vivendo isso, eu acredito que nós podemos tirar ensinamentos, podemos tirar coisas boas desse momento ruim,
que nenhum de nós gostaríamos de estar passando, mas que é um vento que tem sido contrário a nós, mas que daqui a pouco vai ser uma brisa suave e o Senhor vai nos levantar e vai nos oportunizar outras coisas. Mas voltando para o texto, então, vamos ver que nós podemos aprender a desenvolver umas expectativas positivas em meio ao caos, em meio aos ventos contrários, porque o Deus que permite esses ventos é o nosso Deus, é o Deus que está conosco. Então, ali um primeiro ponto que eu queria ver com vocês é lá do versículo 48, a Cris vai projetar ali para nós. Jesus contempla a nossa luta. Né? Ali no versículo 48, aquela parte, e vendo-os em dificuldade a remar. O que acontece nessa hora quando ele está voltando e vê toda aquela dificuldade deles remando contra a maré, contra aquele problema e tal? Jesus vai até lá, né? Ele foi até lá, ele andou sobre as águas, e ele andou sobre as águas por eles, pelos discípulos, né? Jesus, na verdade, ele não estava longe e não estava nem indiferente ao drama dos discípulos naquele momento ali. Inclusive, ele estava lá no monte orando por eles, né? E vinha voltando. E muitas vezes isso acontece conosco também. A gente começa uma luta, a gente começa as nossas guerras, as nossas batalhas, quanto aos nossos problemas, as nossas... E às vezes a gente... Nem é uma questão de potencializar problemas, né? Mas são as nossas dificuldades do dia a dia, né? Porque nós, como seres humanos, temos isso. E muitas vezes nós precisamos vencer os gigantes do nosso dia a dia, seja questões de trabalho, questões de família, questões pessoais e uma série de outras coisas que fazem parte, sim, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mas é, sim, a nossa luta diária, né? E muitas vezes, quando essas coisas se potencializam, a gente pensa que Deus está longe, ou a gente é levado, às vezes, a pensar nisso, né? E, na verdade, justamente o contrário. Porque quando a gente está ali na nossa batalha, pedindo a Deus e nos colocando diante dele, talvez enquanto o Senhor silencia, ele silencia porque está trabalhando em nosso favor, né? Está preparando algo melhor e maior do que aquilo que a gente espera. Porque Deus não dorme, Deus não cochila, né? Mas ele trabalha para aqueles que nele esperam, né? Como diz lá em Isaías 64:4, né? Que ninguém viu, ninguém percebeu, né? Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, né? Então, o contemplar de Jesus, o olhar de Jesus para nós, ele indica um compromisso, uma preocupação, uma proteção, um consolo para nós, né? Nos momentos de aflição, nos momentos de luta, seja qual for o nosso tipo de problema ou a intensidade disso que a gente estiver passando, né? E olha que interessante isso, porque isso tem um grande significado para nós, como filhos de Deus, como servos, como criaturas do Pai, né? Que nós não estamos só na nossa tempestade. Nós temos a segurança que quando nós tivermos que enfrentar uma tempestade ou um vento que é contrário a nós, o Senhor estará conosco, porque assim Ele prometeu. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou dizendo isso para te satisfazer, mas o Senhor mesmo nos prometeu que estaria conosco todos os dias. E às vezes na nossa vida nós passamos por tantas experiências, tantas lutas, dores, vitórias, desmotivações, somos motivados também, mas muitas experiências, e às vezes nós somos dotados de conhecimento ao longo do tempo, que por vezes a gente até é tentado a imaginar que a gente não precisa de Jesus ou a gente não traz Jesus para dentro do nosso dia a dia, para dentro das nossas batalhas, das nossas lutas. E na verdade, se for dessa forma, a nossa luta é totalmente em vão, é totalmente vã. E por vezes nós achamos que nós estamos sozinhos e na maioria das vezes isso acontece pelo nosso próprio egoísmo, pelo nosso próprio egocentrismo, porque na nossa luta e por causa do nosso ego, como eu falei, nós afastamos Deus, nós afastamos o Senhor de nós muitas vezes, e conforme Ele mesmo disse que Ele nunca nos deixaria, mas às vezes a gente deixa Deus à parte em algumas coisas, e nós precisamos parar um pouco com isso.
porque às vezes nós fazemos nossos planos, nós planejamos as coisas, nós queremos fazer as coisas, e às vezes essas coisas, sejam elas corriqueiras ou não, a gente está tão bitolado naquilo que a gente faz. E daqui a pouco a gente nem percebe que deixou Deus fora disso e não perguntou, ou não, na nossa intimidade com Deus, a gente não orou e não falou: Pai, é essa a tua vontade para mim? Eu gostaria de fazer tal coisa, o meu desejo seria esse, mas eu queria que tu estivesse comigo, eu queria que tu viesse comigo e que tu me dirigisse, que tu me ensinasse, né? E deixar que a ação do Espírito Santo nos leve a lugares mais profundos, a experiências mais profundas com Deus, e que nós possamos entregar as nossas pelejas, as nossas batalhas a Ele, para que Ele tome as providências necessárias e traga o melhor para nós. A gente sempre diz que planejamento é tudo, mas com o Senhor ainda mais, né? Então somente é Ele que batalha por nós, independente da situação ou da intensidade desses ventos contrários. E ali então, naquele momento, né, o Senhor Jesus estava contemplando a luta dos discípulos e vendo eles em toda aquela dificuldade, ele estava presente ali para eles. A disponibilidade do Senhor estava ali ao alcance deles, né? Então vamos trazer o Senhor e vamos depender dele cada dia mais. Né? O segundo ponto que eu queria ver com vocês é a questão de que Jesus é quem acalma o vento interior. E ali no texto, no verso 50, né? Logo que ele chegou, então, e vendo eles em dificuldade, ele falou a eles: tende bom ânimo, sou eu, não temam, né? E quantas vezes nós, nas nossas situações, nas nossas demandas, nos esquecemos, né? Que o Senhor também fala isso para nós, né? Tende bom ânimo, né? Sou eu, não tema, Cris, não tema, Isabel, não tema, Marco. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, né? E a primeira palavra de Jesus ali não foi para o vento. A primeira palavra de Jesus não foi para o mar, mas a palavra de Jesus foi direcionada aos discípulos, né? Então, antes de acalmar a tempestade, ele acalmou os discípulos. E isso acontece muitas vezes conosco no nosso cotidiano, até para nós que somos pais, né? Às vezes acontece alguma intercorrência com os nossos filhos, algum problema, seja ele um problema físico ou de uma outra natureza, uma decepção, né, emocional. Qual que é a nossa primeira atitude? A gente vai até o nosso filho, a gente acode ele e vem em socorro desse filho, né? E depois a gente vai ver as outras coisas, né? Tipo, se bateu com a testa na mesa, eu não vou ver a mesa primeiro, né? Eu vou ver primeiro a testa. Aí depois que tá tudo bem, eu vou lá ver se aconteceu alguma coisa com a mesa ou coisa assim, né? Então ali ele acalmou os discípulos. E antes de aquietar a tempestade, antes de aquietar o vento, ele fez serenar a alma dos discípulos ali. E Jesus distinguiu ali e fez com que a tempestade, e mostrou, na verdade, que a tempestade que estava dentro deles era maior até do que a tempestade que estava fora, do que aquele mar revolto, do que aquela situação toda que parecia tão desesperadora. A tempestade que estava dentro deles, aquele apavoramento era maior, até porque o Senhor tinha ideia daquilo que ele poderia fazer, né? Porque ele fala diretamente a nós. E isso é um privilégio para nós, poder contar com o cuidado, com a assistência do Senhor, assim como nós damos uma assistência ao nosso filho, todo o amor ao nosso filho, nós podemos receber isso do nosso Pai, né? E isso é realmente um privilégio e é uma dádiva que o Senhor nos concede através do seu amor por nós, né? Então ali o problema interno era maior que o externo. Tem de bom ânimo, Jesus disse, né? E isso significa para nós que ele nos dá também uma cobertura, uma consolação, ele nos encoraja
e antes de começar a transformar a nossa própria situação. Cada um de nós tem demandas diferentes, tem problemas diferentes, desejos diferentes. A nossa vida não é só problema, né? A vida, na realidade, é uma dádiva. Os problemas vêm junto no pacote, mas na realidade, né, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, nós precisamos ir em frente, precisamos galgar os degraus e precisamos alcançar a vitória que já nos é garantida, né, desde lá da cruz. Então, talvez nós estejamos vivendo uma dura realidade de uma grande tribulação, muitas vezes, que parece não ter fim. Entretanto, eu vou te dizer aqui também aquilo que o Senhor já nos falou. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Jesus está com você. Antes de cessar os ventos contrários e antes de agir sobre aquilo o que nos incomoda, o Senhor quer agir e quer tratar diretamente comigo, diretamente contigo, sobre questões particulares nossas que ninguém talvez conheça, mas o Senhor nos conhece no mais profundo do nosso coração. E Ele quer falar conosco. Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo, quer falar com todos nós, né? E olha que maravilha isso, porque a presença de Cristo em nós é a nossa esperança na tempestade, né? Eu conheço e já ouvi de muitas pessoas que muitos anos oraram por outras ou oraram por situações no silêncio, né? Lá no seu silêncio, na sua intimidade com Deus. E essa é uma dádiva tremenda, porque a presença de Cristo conosco é a nossa esperança no meio da tempestade. E nós precisamos desenvolver uma expectativa que esse vento contrário vai se acalmar. E muitas vezes, irmãos, e eu digo isso porque olho para mim primeiro até, porque essa palavra eu já tinha lido outras vezes, muitas vezes o problema está em nós mesmos, ou no nosso ponto de vista em relação a várias coisas que acontecem conosco. Às vezes nós transferimos isso para outros, ou por alguma situação que nos afligiu, e às vezes não conseguimos olhar que parte do problema somos nós. E às vezes nós não conseguimos virar a chave para isso, ou entender isso. Nós só conseguimos enxergar de fora para dentro. E esse movimento do dentro para fora, esse exercício, às vezes nós deixamos de lado e não conseguimos fazer. Então nós precisamos mudar de atitude para que nós possamos avançar. E o Senhor muitas vezes espera isso de nós. Alguma situação que às vezes nos incomoda há muito tempo, Deus espera primeiro uma atitude nossa para que Ele mude a atitude de um terceiro para conosco, ou de uma situação externa para conosco. Nós precisamos, nesse momento, desenvolver a nossa fé e crescer no Senhor, né? Porque é isso que o Senhor também espera, que nós deixemos de lado as coisas que nos atrapalham, as coisas que nos causam, que nos atrasam, por assim dizer, no nosso relacionamento com Deus, para que nós desenvolvamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, e que nós não sejamos os Tomés da vida, né? Que nós não fiquemos esperando ver as coisas para poder acreditar, né, que elas vão acontecer, ou que o Senhor continua lá com a sua mão estendida, com a sua destra fiel. Pelo contrário, nós precisamos crer para ver. Amém? E que isso seja uma verdade no nosso coração dia após dia. O terceiro ponto, e já estou me encaminhando para o final aqui, é que Jesus acalma também o vento exterior, né? O versículo 51 ali nos diz: e subiu para o barco para estar com eles. E o que aconteceu? O vento cessou. Cessou a tempestade, cessou o vento. Talvez não tenham cessado os problemas dos discípulos de uma forma humanamente falando, e de uma série de demandas que eles, assim como nós, tinham. Mas naquele momento, aquele pavor todo e aquela luta que eles tinham, porque eles estavam lutando contra a morte ali, né, no pensamento humano deles, né? Daqui a pouco ia tudo sucumbir e eles iam acabar
né? Mas o vento cessou. E e isso aconteceu quando Jesus subiu no barco dos discípulos, né? Então o vento cessou. E isso, irmãos, é uma coisa que nós devemos nos apegar também, porque onde Cristo está, a tempestade se aquieta. E aqui eu vou dizer que não existe tempestade que ele não possa aquietar. Não existe doença, não existe falta de dinheiro, não existe falta de trabalho, de emprego, não existe nada. Nada em nenhum segmento da nossa vida ou em nada que a gente possa fazer ou em nenhuma dificuldade que a gente tenha, onde Deus chega, as coisas se resolvem. No tempo dele, que muitas vezes, ou talvez na grande maioria, não é o nosso, porque nós somos totalmente imediatistas, né? Nós somos, às vezes, como uma criança birrenta, ou uma criança que tem algumas vontades. Vou dizer de novo, né? Nós que somos pais, às vezes sabemos disso, né? Às vezes os nossos filhos têm uma ideia ou um pensamento que vem na hora na cabeça e eles levantam e já querem que a gente saia correndo e vá fazer na hora que eles querem e resolva aquilo, e as coisas não são assim, né? Na maioria das vezes elas não são assim. Então, quando Jesus entra no barco e quando ele assume a posição que é a posição dele, ele tem a posição de destaque, mas principalmente da palavra final, da palavra de poder, uma palavra que já foi liberada a nós, mas que pertence ao Senhor, né? Ele é quem ele é quem nos tira do tumulto, faz com que esse tumulto se converta em paz, faz com que o impossível se torne possível, que o insuportável se torne suportável. Ele está presente, mesmo quando os ventos contrários e as tempestades estão soprando contra a nossa vida, independente de qualquer coisa, o Senhor é conosco, Ele é contigo, Ele é comigo. E quando nós não temos mais forças para remar, inclusive, Ele nos levanta, Ele nos refaz, Ele, se precisar, nos quebra, e se precisar, Ele nos molda novamente, nos faz de novo e nos torna mais fortes, nos capacitando e nos tornando, às vezes, aquilo ou quem nós acreditávamos que nunca poderíamos ser, ou nos leva a lugares onde nós acreditávamos que nunca chegaríamos. E esse é o nosso Deus. E o mérito é todo dele. O mérito é todo de Jesus. O mérito é todo do sacrifício de Jesus, do seu poder e de tudo aquilo que ele já fez por nós, mas de coisas que ele ainda continua fazendo. E ele prometeu que sempre vai estar conosco e não há nada nem ninguém que possa impedir essa realidade, pois o Senhor ele cumpre tudo aquilo que ele promete, né? E o Senhor é fiel. Mateus 28, 20, já dizia, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, como eu já tinha citado aqui antes. Então, o vento exterior que tem nos assolado, coisas que têm nos incomodado, nós temos vivido, sim, no meio de uma pandemia e de coisas que nós temos que nos adequar e às vezes nos incomodam, né? Às vezes eu vou sair de casa e quando eu coloco a mão no trinque e quero sair, eu me lembro, eu preciso da máscara. Nunca aconteceu de eu sair sem máscara, mas tem a máscara, daí volta, pega a máscara. E aí coloca o calçado de novo, porque às vezes o calçado está na rua, né? Por toda essa questão de se preservar e tudo. E uma série de outras coisas, e chega num lugar é protocolo, para ir na igreja tem que marcar horário, tem que marcar, fazer o check-in, né, e uma série de outras coisas que nós não estávamos acostumados, né, e isso, queira ou não, para o ser humano, é um problema, é uma situação diferente, é uma situação que nos incomoda, mas por que nos incomoda? Porque sai daquilo que é a nossa rotina, né? E realmente, voltando aqui para dentro dos ventos, das tempestades, um problema é algo que, às vezes, realmente sai da nossa rotina, né? Então, os problemas, às vezes, eles podem parecer bem maior do que nós imaginamos, mas
os problemas e todas as situações estão debaixo dos pés de Jesus. Amém? Como diz o pastor, eu não escuto vocês, mas eu sei que vocês vão dizer amém para isso. Né? As coisas podem sair do nosso controle, mas elas estão rigorosamente debaixo do controle de Deus. Ele é maior que a nossa crise, ele é maior que a enfermidade, maior que os problemas e outras coisas que nos atormentam, e ele se importa conosco, ao ponto de vir em meio aos ventos contrários e à tempestade, porque nós somos especiais para Deus. Não importa onde foi parar o nosso barco, não importa se a gente está naufragando, e mesmo que nós mesmos, pelo nosso talento que a gente às vezes tem para levar o nosso barco a naufragar, ele tem poder para nos resgatar em qualquer lugar. O lugar onde nós estivermos, o Senhor tem poder para nos tirar desse lugar e dessa situação. Porque nós somos dele e nós pertencemos a ele sob qualquer perspectiva e situação. Não há impossíveis para Deus, irmãos. Não há impossíveis para Deus. Uma das grandes especialidades de Jesus é acalmar os ventos contrários. Então, tudo que existe está sobre a sua autoridade, até mesmo esse vento que está soprando contra você, talvez hoje, ontem, ou situações que tu está vivendo hoje na tua vida, e às vezes até não entendeu, ou não compreendeu, ou até está difícil de passar por isso, ou às vezes precisamos passar, mas parece que as situações às vezes demoram e tudo, mas nós precisamos realmente permitir que Jesus entre em cena nessa hora e que os nossos esforços desapareçam. Às vezes a gente se esforça, gasta energia numa coisa e quando a gente vê, não chamou Jesus para batalhar conosco ou para ir à nossa frente e a gente podia estar respirando já, ou dando aquele suspiro, porque o Senhor foi à frente e nos deu a vitória sobre determinada coisa e a gente talvez deixou isso de lado. Então, isso é como a gente procurar um especialista, né? Às vezes a gente procura um médico e procura um especialista para determinada situação. E por que a gente procura um médico especialista ao invés de simplesmente abrir o armário ou a farmacinha lá de casa e tomar qualquer medicação? Porque a gente não sabe lidar com determinada doença ou com determinado tipo de problema. Então não adianta a gente se automedicar, porque a gente vai lá e às vezes até vai piorar a nossa situação, não é? E porque tem um especialista em cada área da medicina que a gente pode recorrer. E nós? Por que nós nos apegamos a métodos ou ao nosso próprio entendimento quando nós temos um especialista maior, superior, que é sobre tudo, que é sobre todos e que está disponível para nós 24 horas por dia, sem precisar depender do SUS, sem precisar pagar plano de saúde e sem uma série dessas coisas aí. Ele está sempre disponível. Então, irmãos, vamos nos achegar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Ele tem poder para acalmar os ventos contrários que vêm em nossa direção, acabar com as tempestades da nossa vida. E eu queria já concluir aqui, chegando ao final ali daquela palavra de Marcos 6, que a Bíblia ainda nos diz, depois disso, tudo se acalmou, eles atravessaram o mar e chegaram em terra firme e chegaram de uma forma segura, chegaram seguros. Amém? E quando nós estamos em Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e todas as situações da nossa vida, sejam elas quais forem, nós temos a segurança que o Senhor vai fazer com que nós atravessemos esse mar da melhor forma possível, que nós atravessemos essa tempestade e possamos ir de encontro a esses ventos contrários com segurança e vamos obter a vitória no nome de Jesus. Eu queria só nesse final aqui deixar 2 questionamentos e 2 perguntas que eu não vou pedir para vocês responderem, mas perguntas que eu faço para mim
e que nós possamos fazer para cada um de nós e possamos meditar no Senhor e naquilo que o Senhor tem feito e tem gerado nas nossas vidas. A primeira é: qual tem sido a tua expectativa diante dos ventos contrários que estão soprando na tua vida? Por que nós lutamos sozinhos e enfrentamos muitas vezes as tempestades sem proteção, quando nós temos a arma mais poderosa e eficiente ao nosso dispor, que é a oração, é a nossa intimidade com Deus? E a segunda, para a gente terminar aqui: de que forma nós temos permitido que Jesus entre no nosso barco? De uma forma completa ou de uma forma parcial? Só quando, a gente já ouviu em histórias ou em outras situações que as pessoas convidam Jesus para entrar na sua casa, no seu coração, mas deixam Jesus lá na sala, porque no quarto ele não pode entrar. Porque no quarto tem coisas que eu não quero que Jesus saiba e eu não quero que ele tenha acesso a essas coisas. Mas ele é o Deus que tudo vê, ele é o Deus que está perto e é o Deus que pode todas as coisas. Amém, irmãos? O Senhor nos diz hoje, novamente: coragem, sou eu e não tenha medo. Ore, confie e entregue. E que nós possamos nos permitir ser amparados e acolhidos por quem tem todas as respostas para os nossos questionamentos e já garantiu a vitória que nós iremos desfrutar por toda a eternidade. Tá bom? Não importa qual é a tempestade, mas o Senhor está contigo, Ele está comigo, e nele nós vamos sempre encontrar segurança. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada um, e que nós possamos viver isso no nosso dia a dia. Amém? Cris. Amém. Bênção de Deus, que nem diz o pastor Gerson. Deus te abençoe por essa palavra, mano. Eu estava aqui pensando numa coisa que tu falou e que eu concordo muito contigo, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o vento interior é maior do que o vento exterior, né? Nós nos deixamos dominar pelas nossas emoções e o nosso coração não é bom conselheiro. E a gente vê as situações e deixa que elas nos sobrecarreguem, que nem os discípulos no mar, né? Estamos morrendo, vamos sucumbir. E a gente não enxerga o restante. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente possa ter fé. E ter fé não depende de emoções, depende daquilo que o Senhor disse, né? Que nem o Mano falou, ele disse que estaria conosco até o final dos dias. E é nisso que nós temos que confiar. E não nas circunstâncias, nas nossas emoções e no nosso coração. Obrigada, Mano, que o Senhor nos abençoe e abençoe o coração de cada um de nós aqui. Vamos ver quem que pode fazer uma oração por nós aqui. Tem vários irmãos com as telinhas fechadinhas. Rogério, tá aí, Rogério? Não sei se está aí. Então, ora por nós, Rogério. Ora, sim. Aleluia. Senhor Deus, nós louvamos e exaltamos seu nome, Senhor. E agradecemos ao Senhor, Deus, por, Pai, constantemente, Senhor, o Senhor tem nos orientado e nos dirigido, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa nossos vacilos, nossas dúvidas. Senhor, nossa falta de fé, Senhor, em relação a tantas coisas, Senhor. Porque, Pai, nós temos experimentado, temos ouvido, Senhor. Mas como o teu servo falou mesmo, Senhor, a gente reserva áreas de nosso coração, Senhor. Pai, o Senhor é o Deus que tudo sabe, tudo vê. Pai, perdoa. Porque também é uma falta de fé isso, Senhor. A gente, com essa falta de fé, a gente limita a sua ação na nossa vida e a sua ação por meio da nossa vida, Senhor. Pai querido, nesta noite, nós
entregamos o nosso coração ao Senhor. Nós entregamos, Senhor, nossos planos, nosso futuro. Aleluia, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Pai querido, mesmo com os vendavais da vida, Senhor, mesmo, Senhor, com ondas que tentam, sabe, nos submergir, Senhor, nós sabemos que o Senhor está perto de nós, pronto a estender a mão para nos levantar, nos erguer, Senhor. Aleluia, Tu és o Emanuel, o Deus conosco, Deus. Aleluia. Por isso, Pai, nós te pedimos essa noite, Pai querido, ajuda-nos na nossa fé, Senhor. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, nós colocamos nosso trabalho, colocamos a nossa família, colocamos as atividades mais complexas e até as atividades mais simples, Senhor, em Tuas mãos. Porque nós sabemos e cremos, Senhor. Cremos e sabemos que o Senhor tem o melhor. E por meio de tudo, Senhor, tudo, o Senhor trata, nos restaura, nos cura, nos fortalece. Porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que Te amam, daqueles que são chamados segundo o Teu propósito. Deus, nós sabemos que Tu nos ama. E nós sabemos que o Senhor tem nos chamado para um propósito, Senhor, pessoal, particular, segundo a Tua vontade. Obrigado, Senhor, por cada servo, cada filho Teu que está aqui nesse momento, Pai. E visita as suas famílias, estende essa graça, essa misericórdia, Senhor, aos nossos lares, Pai, principalmente aos nossos familiares, Pai, aqueles que não conseguem crer, Senhor. Pai, existem familiares nossos que não conseguem crer no Senhor. Aleluia. Não somente ao Jesus que as pessoas geralmente falam, mas esse Jesus que és Tu, Senhor, essa plenitude de Deus, de Salvador, de Redentor, de Libertador. Ó, Senhor, nós Te pedimos, ajuda, Senhor, ajuda não só nós, mas nossos familiares, nossos amigos, e nos usa nesse objetivo, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de nós encerrarmos, vamos ver os pedidos de oração que nós temos. A Isabel colocou aqui no chat alguma coisa. Eu acho que a gente pode colocar a Jura e a família também, né, mano? Que está enlutada, que o Senhor console os corações, né? E ajude a atravessar esses momentos. Não sei se vocês têm algum pedido de oração mais para colocar. Podem abrir o microfone e falar, se quiserem. Alguém? Ninguém? Então, vamos orar por esses dois pedidos de oração. Vou colocar aqui na tela. Simone está na sala, Simone? Não sei se a Simone está. Sim, estou na sala. Pode orar, Simone, pelos pedidos de oração? Sim, vou orar. Oração pela sobrinha Daiane, sobrinha da Isabel, pelo seu cunhado Valdemir, minha irmã Regina, salvação e saúde, e a nossa irmã Jura e família. Senhor Deus, em nome de Jesus, me achego a Ti, Pai, te louvando, te agradecendo pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua paixão, Senhor, por nós, Pai. Ó, Senhor, obrigada, Jesus amado, nós não somos merecedores, Pai, mas Tu és um Deus que tem paixão por nós, Senhor. E o Senhor nos cerca de cuidados, Pai. O Senhor nos cerca com a Tua presença, Pai.
O Senhor nos cerca, Senhor, muito mais, Pai, e muito mais profundamente, muito mais poderosamente, Senhor, do que qualquer, Senhor, força das trevas, Pai, do que qualquer tempestade, Senhor, do que qualquer coisa que nos queira sufocar, Senhor, do que qualquer coisa que nos queira isolar, Senhor Jesus amado, e nos calar, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus amado, porque Tu és o Senhor, Tu tens poder, Pai. Tu quebras, Senhor, as correntes, Tu quebras as cadeias, Senhor. Tu dá fé, Senhor, àquele que não tem, Senhor. Tu dá dom, Senhor, a cada um, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu dá valor, Senhor Jesus, àqueles que, Senhor, são rejeitados, são esquecidos, Pai. Ó Deus poderoso, louvado seja o Teu nome, Senhor. E nós vimos agora, Senhor, nessa hora, Senhor, pedir a Ti, Pai, pela Daiane, Senhor. Nós não sabemos, Senhor Jesus amado, o que ela necessita, Senhor. Mas o Senhor é Deus de todas as coisas, Pai. Nós pedimos agora pelo Valdemir, Senhor. Nós pedimos pela Regina também, Senhor. Que o Senhor salve, Senhor Jesus, a alma dessas pessoas, Pai. Que o Senhor abençoe o corpo, a saúde, Senhor. Qualquer impedimento, Senhor Jesus, no corpo, na alma, Senhor, na história dessas pessoas pode ser removido, Senhor. E o Senhor pode abrir os olhos do cego, Pai. O Senhor pode fazer, Senhor Jesus amado, o paralítico andar, Senhor Jesus. Aquele que está estagnado, o Senhor pode fazer andar, Senhor. Então, Senhor, eu clamo pela vida dessas pessoas, Senhor, que o Senhor possa olhar para elas, Pai, nesse momento, Senhor, e o olhar do Senhor venha a ser irresistível, e o Espírito do Senhor venha a ser irresistível a essas pessoas, Pai, e que elas possam se render a Ti, Senhor. Eu peço também, Senhor, que nessa hora, Pai, o Senhor que é tão bom, tão maravilhoso, Pai, o Senhor cuja presença, Senhor, quando está perto, Pai, cuja presença, Senhor, traz, Senhor, a brisa, a calma, o consolo, Senhor. Eu peço que nesse momento a Juraci, a sua família, Senhor, possa estar percebendo, sentindo, Senhor, a sua mão, Senhor, afagando, Senhor, o seu coração, Senhor, afagando, Senhor Jesus amado, a sua cabeça, Senhor, nesse momento de tristeza, Pai. Ó Pai, como a gente faz com os nossos filhos quando estão tristes, chorando, Senhor, que a gente coloca a mão na cabeça, que a gente aproxima do peito, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, nessa hora, Pai, visitando a Jura e essa família, Senhor Jesus. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque é isso mesmo que o Senhor quer fazer, porque o Senhor é Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um maravilhoso conselheiro, o Senhor é o príncipe da paz. E nós te louvamos, Jesus. Te agradecemos por esta noite na tua presença, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque podemos nos achegar, Senhor, ao teu altar, Senhor, ao altar da tua presença, Pai. E que esse culto seja aceito por ti, Senhor Jesus amado. E que o Senhor renove, Senhor, a nossa mente, a nossa esperança. Em o nome de Jesus. Nos entregamos a ti, Senhor. Entregamos esses pedidos de oração, entregamos as nossas expectativas, Senhor, tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmãos. Eu tenho 2 anúncios aqui que o pastor pediu para passar para vocês. O primeiro é a ceia. No culto do domingo, às 19 horas, já está muito cheio, mas sábado temos bastante lugar ainda. Então, quem não se inscreveu ainda e deseja participar da ceia neste mês de outubro, se inscreva lá no formulário, ou manda um WhatsApp para mim se não conseguir fazer no formulário, e vamos estar juntos lá, unidos, né? Participando da ceia do Senhor nesse sábado, nesse domingo. E na próxima quarta-feira, nós vamos ter nosso encontro da unidade aqui com o pastor. Ele pediu para avisar, para convidar todos, convidar os ministérios, os líderes de ministérios, convidar o seu pessoal também, para estarmos juntos aqui em mais um momento de unidade como família Betel. Era isso.
Não sei se alguém tem algum aviso mais, alguma coisa que lembre aí para nós. Se não, muito obrigada a todos mais uma vez por estarem aqui. Vamos tirar nossa fotinho, vamos abrir aí. A fotinho. Tirar uma fotinho bem bonitinha. Sorrisos. Arruma o cabelo. Ah, poxa, vai ser difícil arrumar cabelo. Mas o que é o mais arrumado, Rogério? Não precisa fazer nada. Vai ser fácil. Vamos lá. Feito! Podem abrir os microfones aí, pessoal. Obrigada a todos. Não, já estava aberto. Rogério, tu tá sempre com o cabelo arrumado, Rogério. Isso, Eu estou sempre pronto, permanente. Não precisa fazer nada, tá tudo certo. Permanente. Tá com uma luva amarela, eu acho que ele tá lavando a louça. Opa! Ou limpando a caixa de gordura. Ah, meu Deus. A gaiola do porquinho do Arthur sobrou para mim hoje. Tá bom. Alguém tem que fazer, né? Em algum momento. Não adianta. Papai. Oi, Edna, Marquinhos. Oi. Deixa eu ver. Maurílio, tudo bem? Casal querido, Alda. Irmã Lídia tá aí. Opa. Alda e Uli estão lá. Ah, Alda e Uli estão lá. Irmã Lídia. Oi, a paz. Deus abençoe. Oi, Paulo e Uli. Uli. Oi. Uli. Estava aí também. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Oi, irmãos, paz. Claudemar, boa noite. Hoje eu não dormi, Claudemar. Opa! Oi, irmã Lídia. Oi, paz, irmãs. Deus abençoe. Amém. Tá. Sim, Olha, tá de trança, tá bonita. Se lá falta cabelo, que sobra. Sobra mesmo. Viu? Sobra mesmo. Verdade. Compensação, aqui também é assim. Oi, Vani. Aqui também. Oi, Vani. Tá no escurinho? Kelly, Maria. Kelly Maria. Boa noite, irmãos. Uma boa semana. Acho que eu passei por todo mundo. Tchau, beijo. Tchau, boa noite. Boa semana. Boa noite. Boa Tchau noite. pra vocês. Boa noite. Nossa. Tchau, tchau. Até quarta.